No vídeo anterior, vimos que íons diferentes apresentam condutividade diferente. Para nós investigarmos isso de uma maneira um pouco mais quantitativa, vamos precisar do conceito de condutância equivalente. Esse é um conceito que permite comparar a condutividade de diversos íons. Nós vamos definir a condutância equivalente como sendo a condutância associada a uma carga de 1 Faraday, ou seja, a carga que vai ser conduzida aí é a carga de 1 Faraday. 1 Faraday é a carga de 1 mol de elétrons. Vamos lembrar, né, do que nós falamos então no outro vídeo. Nós falamos que a resistência à passagem da corrente elétrica, ela dependia então de uma resistividade, que era uma característica do material ou da solução. Ela também dependia do comprimento, quanto maior o comprimento, maior a resistência, e também da área aí do, né, se fosse um condutor sólido, era a seção transversal do sólido, se fosse na solução, era a área das placas aí dos eletrodos que estavam na solução. Só que a gente não quer medir a resistência, a gente quer medir o inverso da resistência, que é a condutância. Se eu faço aqui 1 sobre R, que é a condutância, que a gente usa a letra L, né, ele vai ser igual aqui, então, de 1 sobre ρ, que é a resistividade específica, vezes a área dividido pelo comprimento. Agora, nós sabemos que 1 sobre ρ, a gente pode usar o termo condutividade específica, que é essa letra grega kappa, né? Olhando então de novo, a gente vê que essa condutância é igual a kappa vezes a área dividido pelo comprimento, né, pela distância entre as placas. Então, se eu tenho aqui duas placas mergulhadas numa solução, né, duas placas com a mesma área, e essas placas estão numa distância, numa certa distância, a gente tem aqui a área, né, e aqui elas estão ligadas a um aparelho que vai medir aqui essa condutividade. E aqui a gente tem uma solução com vários íons aqui dentro desse volume. Então, a gente tem a condutância, só que para eu usar o termo condutância equivalente, eu vou usar o quê? Eu vou usar uma solução que contém um equivalente desse sólido que está dissolvendo desses íons, né? E eu vou falar que a distância entre essas placas vai ser uma distância L igual a 1 centímetro. Essa distância vai ser de 1 centímetro. Ora, se a gente for pensar que a concentração dessa solução, né, ela vai estar dada assim em equivalentes por litro, então o que é essa concentração? É o número de equivalentes dividido pelo volume, e aqui o volume está em litros, não é isso? E eu estou definindo condutância equivalente, eu estou falando que a concentração dessa solução aqui é 1 equivalente. Então, essa concentração é igual a 1. E eu vou querer transformar aqui agora esse volume, em vez de ser um volume em litros, em um volume em centímetros cúbicos. Já que eu estou usando centímetros aqui na distância e na área aqui, ela vai ser dada em centímetros quadrados, tá? Mas para transformar de litros em centímetros cúbicos, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar aqui o número 1000, porque tem 1000 centímetros cúbicos em 1 litro, tá? Então, a concentração é 1000 dividido pelo volume em centímetros cúbicos. Se eu for olhar aqui, então, nessa minha célula, qual é o volume de solução que ficou aqui dentro? Esse volume, ele é igual à distância vezes a área, L vezes A, tá certo?
Como eu sei que L é igual a 1, eu posso dizer que, na verdade, esse volume é a área, certo? Então, se eu colocar nessa fórmula aqui, eu tentar agora substituir esse valor que a gente encontrou, eu vou dizer que a minha condutância, e agora eu vou chamar essa condutância de condutância equivalente, porque nessas condições eu tenho uma condutância equivalente. Eu vou usar a letra grega lambda maiúscula e eu vou dizer que essa condutância equivalente é o kappa vezes a área. Mas a área, na verdade aqui, a área é o volume, né? E o volume, se eu fosse ver aqui, olha, se eu for passar aqui, o volume em centímetros cúbicos, ele é o quê? Ele é 1000 dividido pela concentração. Então, a condutância equivalente é igual a kappa vezes 1000 dividido pela concentração. E agora eu tenho aqui o quê? Uma relação que me mostra uma relação entre a concentração da solução e a sua condutância. Isso vai ser útil para a gente poder determinar, então, a concentração quando eu fizer a medida da condutância. Numa situação em que a solução é bem diluída, essa condutância equivalente, nessa situação de solução bem diluída, os íons eles estão independentes uns dos outros, porque é mais difícil um íon interagir com o outro, porque eles estão longe um do outro, porque a solução está diluída. Então, nesse caso, a gente pode dizer que a condutância equivalente ela é causada simplesmente aí pela condutância equivalente do cátion mais a condutância equivalente do ânion. E aí eu uso essa letra lambda minúscula para definir aqui a condutância do cátion e a do ânion. Você pode notar nessa tabela que cada íon tem uma condutância equivalente diferente. Outra coisa que a gente pode destacar nesses valores é que a gente pode perceber que dois deles têm um valor muito mais alto do que os outros. É o caso do íon H+, e do íon OH-. Vamos então olhar por que isso acontece. Quando a gente pensa no íon H+, por exemplo, em água, a gente pode imaginar, né, que ele está, na verdade, na forma de H3O+. Esse íon H3O+, ele pode se deslocar pela solução, né, quando a gente liga ali uma força eletromotriz, como todos os outros íons. Por que ele é tão mais rápido, né? Por que a condutância dele é tão maior do que as outras? É porque, além desse método dele se deslocar pela solução, ele tem um outro mecanismo de transporte. Se a gente imaginar uma outra molécula de água vizinha aqui, esse H ele pode se transferir para a molécula vizinha e, de uma maneira, então, muito mais eficiente, a gente transferiu esse H, ele andou pela solução, esse H+, sem ter que atravessar aí a solução. E, novamente, isso aqui ele pode encontrar uma outra molécula de água e passar esse H+ para ela, e isso vai andando, então, assim, dessa forma, pela solução de uma maneira muito mais rápida. E o íon OH- também tem um mecanismo muito parecido, com o qual ele transfere essa carga entre moléculas de água. Por isso, esse valor tão mais alto aí de condutância equivalente. Quando, então, nós usamos essa técnica aí de medir a condutância de uma solução, por exemplo, de um eletrólito forte puro, né, em água, para determinar essa concentração, a gente chama essa técnica de condutimetria direta. E, nesse caso, nós vamos precisar fazer uma curva analítica para conseguir obter esse valor da concentração. Como é que isso é feito?
nós vamos fazer um gráfico. No eixo X, nós vamos colocar a concentração. No eixo Y, nós vamos colocar aqui a condutância. E nós vamos preparar algumas soluções de concentração conhecida e vamos medir o valor da condutância. Isso vai dar origem a uma reta, cuja inclinação vai nos permitir descobrir aqui o valor daquela constante kappa, que é a condutância específica da solução. E se eu medir, então, uma solução desconhecida, eu obter o valor da condutância de uma solução desconhecida, eu vou colocar esse valor na reta, né? Eu vou medir essa condutância e vou descobrir a concentração dessa solução. No próximo vídeo, nós vamos ver como é que a gente pode utilizar a condutimetria para fazer uma titulação condutométrica.